Olá pessoal, aqui é o professor Juliano e nessa aula a gente vai estudar as mudanças de estado físico, certo? Segunda aula de calorimetria, a primeira foi de variação de temperatura e essa para mudança de estado físico. Vamos lá para o primeiro slide e eu vou apresentar para vocês já a quantidade de calor latente, né? Então, na aula anterior a gente falou da quantidade de calor sensível que a gente usa para mudar a temperatura do corpo. A quantidade de calor latente vai ser uma quantidade de calor que o corpo vai receber ou perder para mudar o estado físico da matéria, né? E a gente entende, pessoal, os estados físicos básicos, né? Além desses daqui, do sólido, líquido, do gasoso, a gente tem também o estado plasmático e o Bose-Einstein, né? O condensado Bose-Einstein, mas não é o objetivo de estudo dessa aula. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, eles diferem pelo estado de agregação das partículas, né? Então, quando as partículas estiverem mais próximas, isso vai caracterizar o estado sólido, as ligações intermoleculares vão ser mais intensas. O estado líquido, as partículas elas já têm uma quantidade menor de ligação intermolecular, então elas já têm uma liberdade de movimento maior, caracteriza esse estado. E o estado gasoso, a gente vai ter uma mudança na quantidade de ligações intermoleculares e as partículas vão ficar mais distantes ainda, com mais liberdade de movimentação. E a passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão, que a gente vai simplesmente chamar de F. Tá aqui. A vaporização, de V, a condensação, a volta de vapor para líquido, ou liquefação também pode ser, a gente vai chamar de C, e a solidificação de S, quando a gente sai de líquido e volta para o estado sólido. Repara só que quando você faz essa passagem de sólido para líquido, de líquido para vapor, inicialmente a gente precisa de uma quantidade de energia a mais, né, para acontecer essas mudanças de estado físico. Geralmente o corpo ele recebe uma quantidade de calor. E para ele passar do estado de vapor para o estado líquido, para o estado sólido, ele tem que perder uma quantidade de calor e assim essas mudanças se dão naturalmente à pressão constante. E essa quantidade de calor para mudança de estado, né, a gente chama de calor latente, um coeficiente ligado à substância e que indica a quantidade de energia necessária para que uma unidade de massa mude o estado físico, né? Então, pode ser uma quantidade de energia para 1 kg de massa mudar o estado físico, ou 1 grama de massa para mudar o estado físico, sempre uma unidade de massa. Então, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo da água, né? Então, a água ela tem um calor latente de fusão, que a gente chama de LF, de 80 calorias por grama, ou seja, são necessárias 80 calorias para que haja mudança de estado físico de 1 grama de água, estando a água no seu ponto de fusão, né, que é a 0 graus Celsius na pressão de 1 atm, e se ele voltar, né, se ele perder energia, ele volta do estado líquido para o estado sólido, perdendo também 80 calorias. Para o estado de vapor, a gente vai precisar de mais energia. Por quê? Porque as partículas elas têm uma liberdade de movimentação maior. E para você romper as ligações intermoleculares, você precisa de mais energia. 540 calorias por grama na vaporização e na condensação menos 500 calorias, ou seja, ela vai perder energia. Lembra disso, pessoal? Ganhou energia, né? Ela vai incorporar essa energia na forma de movimentação de partículas. Vai chegar um momento que essas partículas elas não conseguem se movimentar mais devido à ressonância das ligações intermoleculares e essas ligações elas começam a se quebrar. E a quantidade de energia que você dá para a substância pura nesse ponto de mudança de estado físico vai ser justamente incorporada para isso, para a ressonância, para a movimentação dessas ligações intermoleculares. Então a agitação molecular ela não aumenta, né? Ou não diminui, né? Permanece constante e o que vai acontecer é a quebra dessas ligações, caracterizando a mudança de estado físico sem mudança de temperatura para substâncias puras. Tá certo? Então você percebe que o latente de fusão ele corresponde a menos o latente de solidificação. E o calor latente de vaporização corresponde a menos o calor latente de condensação ou liquefação, como você preferir. Tá certo? Então quer dizer, se você estiver no ponto de fusão da água
Pressão de um ATM é 0 graus Celsius, né? Você tem uma quantidade de gelo. Se você fornecer 80 calorias, 1 grama de gelo vai descongelar, né? Vai virar líquido. E se você tiver 2 gramas de gelo, quanto que você vai precisar? Do dobro, né? Cada grama precisa de 80. Então, se você tiver 2 gramas de gelo, você vai precisar de 160 calorias. Ah, e se eu tiver 3 gramas de gelo, professor? Então é 3 vezes 80, que dá quanto, pessoal? 240 calorias e assim por diante. Quer dizer, se você pegar a massa, né, de substância que vai mudar o estado físico e multiplicar pelo latente, pelo calor latente, pelo coeficiente, você vai ter a quantidade de calor que você vai precisar para que haja essa mudança de estado físico. E aí a gente consegue uma formulinha, que é a formulinha do Kmol, né? Q é igual a ml. O m é a massa de substância que está mudando o estado físico, somente aquela que vai mudar o estado físico, e L é um coeficiente, né? O exercício fornece, é o calor latente, ou de fusão, ou de solidificação, vaporização ou condensação. Tá certo? Então vamos ver agora o gráfico da temperatura pela quantidade de calor para uma substância pura, para ver como é que fica, né? Então vamos pensar assim, que a gente tem uma substância pura a uma temperatura abaixo de zero, vamos pensar a menos 10 graus Celsius, vamos fazer isso aqui em graus Celsius, né? E aí você vai começar a fornecer uma quantidade de calor, pode ser em joules, pode ser em calorias, quilocalorias, que é o cacau, e ele vai começar a aumentar a temperatura. Então repara só, se fosse o gelo a menos 10, ele não muda o estado físico imediatamente. Ele vai ter que ser aquecido até chegar a zero, para depois mudar o estado físico. Na pressão de um ATM, essa é a temperatura de fusão. Então a temperatura dele começa a aumentar diante da absorção dessa energia, até que chega nesse pontinho aqui. É aqui que vai acontecer a mudança de estado físico. Aí a temperatura fica constante, considerando substância pura, e nesse patamar a gente tem a mudança, né? A gente tem uma mistura de sólido e líquido. A partir do momento que todo líquido, todo sólido já se fundiu, a gente vai ter uma quantidade de líquido que vai começar a aumentar a temperatura. Então a gente vai chegar nesse ponto aqui, a 100 graus Celsius, se for a água, a pressão de um ATM, repito, a temperatura ela permanece constante nessa mudança de fase, né? Então aqui a gente vai ter uma mistura de líquido com gasoso, com vapor. E aí, diante da total transformação do líquido em vapor, a gente vai ter um aumento de temperatura do gás, né, daquela substância gasosa, e aí indefinidamente ela vai aumentando e não vai haver mudança mais no estado físico, posto que estamos estudando apenas o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, na mudança de estado de substâncias puras, a temperatura é constante, o patamar é paralelo ao eixo X, né? Não existe mudança de temperatura com mudança de estado físico. Beleza, pessoal? Então vamos resolver esse exercício, que é um exercício que indica exatamente isso, né? O cálculo da quantidade de calor total que eu preciso para mudar o estado físico de uma substância. Então ele diz o seguinte: calcular a quantidade de calor necessária para elevar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius a vapor de água a 120 graus Celsius. Faça o gráfico da temperatura pelo tempo. Ou melhor, vamos fazer o gráfico da temperatura pela quantidade de calor. Pode ser? Porque daí a gente repete o gráfico que estava no slide anterior. Tá, muito bem. Eu vou poder sair de gelo a menos 20 graus Celsius e passar diretamente a vapor a 120 graus Celsius? Pessoal, resposta: não, não posso. Então eu vou ter que respeitar algumas passagens, né, que eu vou desenhar aqui para vocês. Então a gente tem o gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. E aí eu vou fornecer uma quantidade de energia para esquentar o gelo até ele chegar a gelo a 0 graus Celsius, permanece no estado sólido. Aí ele vai mudar o estado físico, transformando-se completamente em líquido. Vamos colocar dentro de um recipiente, a temperatura permanece em 0 graus Celsius. Opa, peraí. E aí a gente vai ter o aquecimento do líquido até chegar líquido a 100 graus Celsius.
Aí quando chegou líquido a 100 graus Celsius, a gente tem a mudança de estado, né? A vaporização. Permanece a 100 graus Celsius. E depois disso, aí acontece o aquecimento do vapor e aí ele chega a vapor a 120 graus Celsius. Então, são diversas passagens que a gente tem que respeitar, né? Então, aqui, nessa primeira passagem, de gelo a menos 20 a 0 graus Celsius, houve um aquecimento do gelo, então a quantidade de calor envolvida é uma quantidade de calor sensível, vamos chamar de QS1. Do gelo para líquido aconteceu uma mudança de estado físico, portanto, o calor envolvido é latente, nesse caso de fusão. Aqui de novo, aconteceu uma mudança de temperatura sem mudança de estado físico, é um sensível, 2. Aqui aconteceu uma mudança de estado físico sem mudança de temperatura, então ele virou vapor, calor latente de vaporização. E aqui de novo, pessoal, aconteceu mudança de temperatura sem mudança de estado físico, vamos chamar de QS3. O exercício pede a quantidade total de calor, né? Se eu fosse calcular essa quantidade total de calor, então eu teria que somar todos os valores, né? O QS1 mais o QLF mais o QS2 mais o QLV, soma tudo, mais o QS3. Então vamos calcular esses valores, pessoal, separadamente aqui embaixo, ó. Então vamos chamar aqui, ó, QS1 é a quantidade de calor sensível. Eu vou colocar aqui em cima, para não ficar repetindo a fórmula, eu vou colocar aqui em cima, ó, a quantidade de calor sensível é o que macete, é MC delta θ, variação de temperatura. E o que mole, calor latente, vai ser M vezes L. Só para a gente não ficar repetindo muito... Opa, cadê o cursor? Só para a gente não ficar repetindo muito essas formulinhas. Então, esse primeiro calor é sensível, então vai ser M200. O calor específico do gelo, atenção, olha os dados que ele forneceu. O calor específico do gelo é meio, é diferente da água líquida. A variação de temperatura é de menos 20 até 20, então é a temperatura final. Olha o cálculo, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 20, menos com menos dá mais. Então essa variação é positiva, igual a 20 graus Celsius. Então se eu multiplicar tudo, né? 200 vezes meio dá 100, vezes 20, vai dar 2.000 cal. E se a gente dividir tudo por 1.000, pessoal, a gente dá a resposta em kcal. 2 quilocalorias. Então repito, para transformar calorias em quilocalorias, divide por 1.000. Tá certo? Então fica 2 kcal para o calor sensível 1. O calor sensível 2, ele vai ser, aliás, o próximo é calor latente, né? Calor latente de fusão, ele vai ser a massa, 200, vezes o latente, que é 80. Então isso aqui vai dar quanto? 16.000 cal, ou 16 quilocal. Você viu que é mais fácil a gente escrever e interpretar em quilocalorias. Quando o número é muito grande, a gente costuma fazer isso, né? Então, quando você pega um alimento e vai ler a quantidade de calorias que ele tem, não está em calorias, né? Está em quilocalorias. A dieta do ser humano, em média, é estimada em 2.000 quilocalorias, não é calorias. Tá certo? O QS3, pessoal, então vai ser M200, calor sensível da água líquida, ó. O 3 não, desculpa, o 2. Calor sensível da água líquida, ó, é nessa fase aqui, ó, QS2. Então vai ser variação de temperatura 100, então vai ficar 200 vezes 100 é o famoso 20.000, ou seja, 20 kcal. Agora presta atenção no calor latente de vaporização. Por quê? Porque ele é muito alto, né? Então vai ficar a massa multiplicada pelo latente. Pode ver os dados que ele me forneceu. É 540. Então isso aqui vai ficar 54 vezes 2 dá 108. Mais 3 zerinhos. 1, 2, 3. Então isso aqui vai ficar em 108 kcal. Olha a diferença. Eu preciso de muito mais energia para vaporizar a substância do que para fundir, né? Do que para fazer o aquecimento dela. E o último calor é o calor sensível 3, então vai ficar M. O Czinho do vapor, ó, é igual ao do gelo, então vai ficar meio também.
Variação de temperatura vai ser de 100 para 120, vai ser 20 também. Então, também vai dar 2.000, como no começo. Isso aqui vai ficar igual a 2 kcal, né? Então, se eu quiser saber a quantidade total de calor, passa a régua, soma tudo. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 2 de cima com 2 de baixo dá 4, com 16 dá 20. 20 com 20 do meio dá 40. 40 com 108, 148 kcal. 148 kcal. Essa é a quantidade total de calor envolvida nesse processo de mudança de estado. Tá certo? Agora, ele pediu também, falei, aproveite e faça o gráfico da temperatura pela quantidade de calor. Ele pediu tempo, mas vamos fazer pela quantidade de calor. Esse é um exercício de vestibular, tá, pessoal? Que eu estou modificando agora para vocês. Então aqui, a quantidade de calor e aqui a temperatura, que vai ser em graus Celsius, né? Deixa eu mudar a canetinha para não ficar... Ó, então, vamos fazer a água, ela vai sair de menos 20, não é isso? Menos 20, a temperatura dela vai aumentar, vai chegar aqui e ela vai ter absorvido quanto? 2 kcal, tá certo? Deixa eu só mudar aqui. Opa! Deixa eu só mudar aqui o cursor. Vamos colocar aqui, ó, em quilocalorias. Firmeza? Então vai ficar assim, ó. Então recebeu 2, né? Então vou colocar 2 aqui, ó, 2 kcal. Aí permaneceu constante a temperatura, mudou o estado físico, recebeu 16, isso aqui foi para 18, né? Esse é o ponto do gráfico, tá? Aí começou a aumentar a temperatura de novo, aí ganhou mais 20, né? Então como ele já estava com 18, ganhou mais 20 até chegar a 100 graus Celsius, esse 20 aqui, ó. Então vai ficar com 38 kcal. Aí mantém patamar constante, mudança de estado físico, ganha 108 kcal, né? Aí esse ponto, portanto, vai ser 146, e aí ele aumenta a temperatura até chegar em 120 graus Celsius aqui, ó. Vou puxar para cá. E aí, tá fora de escala esse gráfico, hein, pessoal? Aqui vai ficar 148. Firmeza? Aí a temperatura dessa mudança aqui é 100 graus Celsius e essa mudança aqui é 120 graus Celsius. Viu como que desenha o gráfico? Então, nesses dois patamares aqui, são os patamares constantes, né? Mudança de estado físico. Ó, se eu numerasse aqui, ó, colocasse assim, tipo, vai numerar não, vou colocar a letrinha A, B, C, né? D, E e F, né? No gráfico corresponde a que pontos, ó? A, B, C, D, E e F, tá vendo? Aí a gente termina completamente a mudança de estado aí. Firmeza? Bom, pessoal, agora então a gente vai resolver um exercício da FUVEST 2019, primeira fase, que diz o seguinte: em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio, né? Então ele falou, anote e adote aí, tem um calor específico do gelo, da água e o calor latente de fusão, e ele quer saber se todo o gelo derrete, se não derrete, que temperatura vai ficar no equilíbrio, né? Então, após o equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Então, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer nessa situação é: será que a quantidade de calor fornecido pela água a 30 graus Celsius vai ser suficiente para derreter todos os 50 gramas de gelo? Se derreter, será que ainda vai sobrar energia para aumentar a temperatura do gelo que derreteu, né? Que virou líquido? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar, pessoal, que no equilíbrio térmico, aliás, uma das condições para que aconteça o equilíbrio térmico é que a quantidade de calor recebida pelo gelo mais a quantidade de calor cedido pela água líquida, né, tem que ser igual a zero, né? Então a soma dos calores tem que ser igual a zero. Então vamos lá resolver esse exercício para dar a resposta correta para ele. Então a resolução é assim, ó. E primeiro eu tenho que determinar qual é a quantidade de calor que vai ser fornecido pela água, né? Recebida pelo gelo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou imaginar
que o gelo vai derreter totalmente. Então, deixa eu só mudar o cursor aqui. Então, ele vai estar no estado sólido, né? Então, vou desenhar o gelinho aqui. A uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Aí ele vai ser aquecido, vai chegar a gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius. E aí vai derreter totalmente, virando líquido a uma temperatura de 0 graus Celsius. Quer dizer, eu vou ter que calcular esses calores aqui. Então, que calor é esse? Esse é o calor latente de fusão. Aliás, desculpa, é o calor sensível, né, para ele variar a temperatura do gelo, e esse aqui é o calor latente de fusão. Então eu vou somar os dois, né? Então estou fazendo assim, ó, o Q1 ele vai ser a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente do gelo. O calor sensível é mc delta θ do gelo e o calor latente é ml. Então vamos substituir os valores, a massa do gelo é 50, o calor específico dele é meio e a variação de temperatura, toma cuidado, é temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 10. E aí menos com menos dá mais, a gente vai chegar numa variação de mais 10 graus Celsius, tá certo? Então esse menos com menos aqui vai dar mais. E a massa de gelo que vai mudar o estado físico é todo o gelo, 50 vezes 80. Então isso aqui vai dar 50 vezes 10, vai dar 500 vezes meio, 250. Então se você quiser colocar aqui, ó, só para marcar, então vai dar 250 mais 50 vezes 80, dá 4.000. Então se eu somar os dois valores, vai dar 4.250 calorias. É isso que o gelo precisa para sair de menos 10 e chegar totalmente líquido a 0 graus Celsius, para derreter. Será que a água fornece tudo isso? Então, vamos calcular a quantidade máxima que a água pode perder até chegar a esse 0 graus Celsius que eu estou supondo. Então vai ser mc delta θ, e agora simplesmente eu vou pensar assim, ó, a água ela vai estar a 30 graus Celsius e ela vai perder energia até chegar a água a 0 graus Celsius. Esse é o calor sensível da água, somente sensível aqui. Pessoal, o calor sensível da água, portanto, vai ser mc delta θ da água, essa equaçãozinha que eu coloquei aqui embaixo. Então a massa de água é 200, o calor específico é 100 e a variação de temperatura, presta atenção, ela vai sair de 30 e vai para 0, não é isso? Ela vai diminuir a temperatura para fornecer a energia para o gelo. Então vai ser temperatura final 0 menos a inicial, vai dar menos 30. Menos 30 vezes 200 vai dar menos 6.000. Pessoal, a água pode fornecer até menos 6.000 calorias. O menos significa que ela vai doar para o gelo. E o gelo vai precisar de apenas 4.250 calorias para derreter. Então vai sobrar energia para o gelo ainda aumentar a temperatura dele. Então a temperatura vai ficar acima de 0. Tá certo? Então eu já sei que vai acontecer mudança de estado físico do gelo de sólido para líquido e ainda ele vai ser aquecido até uma temperatura. Então olha só o que vai acontecer com o gelo, pessoal. Vamos desenhar bonitinho aqui, ó. Então a gente vai ter o gelinho, que vai estar a menos 10. Ele vai ser aquecido, como eu falei para vocês, até chegar gelinho a 0 graus Celsius. Aí ele vai mudar o estado físico, sem mudança de temperatura, presta atenção, a 0 graus Celsius. E a partir disso, ele vai aumentar a temperatura, né, para uma temperatura acima de 0, que o exercício está querendo saber qual é a temperatura de equilíbrio dessa substância. Tá certo? Aí a água, o que vai acontecer com ela? Bom, a água ela vai estar a 30 graus Celsius e ela não vai perder todos 6.000 calorias, pessoal, vai perder menos. Então, ela não vai chegar a 0. Ela vai diminuir a temperatura sim, porque ela está fornecendo energia para o gelo. Mas ela vai chegar a uma temperatura acima de 0, que vai ser a temperatura de equilíbrio. Lembra que no equilíbrio térmico, a temperatura é comum para os corpos no final. Tá bom? Então, como é que a gente calcula isso, né? Então, aí eu vou ter aqui, ó, um calor sensível 1, do jeito que a gente fez no outro exercício. Aqui eu tenho um calor latente de fusão,
Aqui eu tenho um calor sensível 2 e aqui da água um calor sensível 3. Lembra que calor sensível está associado à variação de temperatura e calor latente à mudança de estado físico. Então olha só como é que eu fiz. Para que haja equilíbrio térmico, né, a soma dos calores tem que ser igual a zero. Então se eu somar o QS1, aqui é 2, ó. O QS1 com QLF com QS2, isso aqui pertence ao gelo. Firmeza? E esse QS4 aqui é de quem? Da água líquida. Firmeza? Então, eu vou somar tudo e vou igualar a zero, né? Quando eu somo tudo e igualo a zero, a gente substitui as quantidades de calores. Calor sensível é MC delta θ, que macete, e o latente é o que mole, M vezes L. Então aqui a gente tem M1C1 delta θ1, né, dessa primeira passagem aqui. Aí a gente tem massa do gelo latente de fusão na segunda passagem, terceira passagem M2C2 delta θ2 e a terceira passagem da água que está diminuindo a temperatura é o M3 aqui. Deixa eu mudar aqui, ó. M3C3 delta θ3. Tá bom? Bom, substituindo os valores, a gente vai ter, ó, massa de água. Então aqui a gente vai ter 50, 50 e 50. Tá vendo que esses três calores iniciais é do gelo que mudou o estado físico. Então vai ficar MC meio, variação de temperatura, que é 10, ML 50 vezes 80, MC, agora olha só, presta atenção, a gente está nessa terceira fase aqui, pessoal, nessa fase aqui, ó. Então eu vou pegar a massa que é 50, vou multiplicar pelo calor específico da água líquida, que é 1, e a variação de temperatura, ó, vai ser temperatura final, θE, menos zero. Então é temperatura de equilíbrio menos zero, final menos inicial. Para a água, mesma coisa, a massa dela é 200, calor específico é 1, variação de temperatura, ó, temperatura final, θE, menos a temperatura inicial, que é 30. Você viu que eu faço as substituições variando a temperatura. Firmeza? Muito bom. Resolvendo a continha, ó, 50 vezes meio vezes 10. 50 vezes meio vezes 10 é 50 vezes meio dá 25 vezes 10, 250. Tá aqui. 50 vezes 80, 4.000. Tá aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 50 vezes 1 dá 50, faço o chuveirinho, propriedade distributiva. Então fica 50 vezes θE. 50 vezes 0 dá 0 mesmo. Então tá aqui, 50 θ. A mesma coisa eu faço 200 vezes 1 dá 200, faço chuveirinho. Chuveirinho é propriedade distributiva, tá bom? Então vai ficar 200 vezes θE, 200 vezes menos 30, que dá 6.000. Agora, que legal. Se eu somar, ó, 250 com 4.000, dá 4.250. Menos 6.000 dá menos 1.750. Vou mudar o lado da igualdade. Aí ele vem positivo, ó, tá aqui, 1.750 positivo. Aí vai ficar 50 mais 200 dá 250. Então a temperatura vai ser 1.750 dividido por 250, pode fazer aí, eu já fiz, dá 7 graus Celsius. Tá certo? Então vou voltar lá nas alternativas para a gente analisar. Item A. Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Caramba, já é o item A. Todo o gelo derreteu e a temperatura chegou a 7 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então essa é uma aula de calorimetria com mudança de estado físico. A próxima aula a gente vai estudar a interferência da pressão nessa mudança de estado físico. Tá certo? Qualquer dúvida deixa nos comentários aí. E um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.